Vamos fazer a oração de São João 23. Operai em mim, Espírito Santo. O Espírito Santo que transformaste os corações frios e medrosos em corações abrasados de amor e cheios de coragem, operai em mim o que operastes em Pentecostes. Iluminai, abrasai, fortificai esta alma e disponde-se a retribuir ao seu Deus amor por amor. Este amor consiste em obras santas, em constante abnegação, em humildade sincera, em férvida devoção, em generoso sacrifício, amor com que abrasou os novos fiéis no cenáculo. Amém. Continuando a nossa trajetória sobre as obras espirituais da misericórdia. E hoje nós vamos tocar em uma das obras espirituais às quais nós devemos muito buscar a presença do Senhor, que é perdoar. Vou dizer que das obras espirituais, essa complica um pouco, porque ela depende muito de cada um de nós. O perdão é uma exigência do Evangelho, é uma exigência de Jesus, é uma exigência de Deus para nós. É uma condição para entrar no reino. Aliás, é uma condição de salvação. Perdoar é uma condição de salvação. Ela está ligada ao conceito da salvação. Eu quero ir no céu, eu preciso perdoar. Eu quero viver com Jesus, eu preciso do perdão. Eu preciso doar esse perdão, transmitir esse perdão, trabalhar esse perdão. E quando nós dividimos o perdão, nós dividimos o perdão em duas partes. A primeira parte é o per, que vem de máximo, e dão de doar. Perdão vem a máxima da doação. Doar aquilo que me feriu. Vamos fechar os olhos. Nós vamos pensar nas feridas da nossa vida. Não tem como falar do perdão se não falarmos das feridas. Das feridas causadas pela falta do perdão. Essa ferida, a qual todos os dias ela é remexida. Quando nós falamos, fomos ofendidos por uma cobra. Fomos ofendidos por uma cobra porque ela mordeu e ali ficou um sinal em nós. Então o perdão também está ligado à questão da mordida da cobra. A mordida que causou em nós um sinal. E quando nós vemos a cobra, nós nos afastamos dela. Quando a gente vê a serpente, nós falamos, não, fique longe de mim, porque você me feriu. Então hoje nós vamos pensar no perdão de uma forma muito mais profunda. De uma forma aonde aquele ferimento que foi causado pela serpente precisa ser curado. Falar disso não é qualquer coisa. Lá no Pai Nosso, fala sobre o perdão, sobre as ofensas. Perdoar e ser perdoado, questão de ofensas. Isso é muito válido quando nós vamos ver a Semana Maior, que é a Semana Santa, e quando nós vamos olhando toda a trajetória de Jesus para chegar lá na cruz e dizer, eles não sabem o que fazem. Porque o perdão não é para qualquer um. O perdão não foi para qualquer um.
ele é uma atitude. Ele é uma visão de atitude. São Paulo vai dizer para nós assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixas contra os outros, como o Senhor vos perdoou. Assim também vós perdoais também. Colossenses capítulo 3, versículo 13. A atitude de perdão não é uma atitude para qualquer um. Vamos fechar os olhos e imaginar desde a nossa infância, todo o nosso caminho, essa questão de perdão. Eu ainda guardo mágoas da minha infância, eu ainda guardo mágoas da minha vida pessoal, eu ainda não aprendi a perdoar. É uma dor constante que acontece comigo. É uma situação de dor constante. Então, quando nós estamos falando de perdão, nós estamos sempre lembrando da serpente que nos feriu. E quando nós amamos a serpente que nos fere? E quando nós desejamos estar com a serpente todos os dias? Vamos trocar a serpente por uma pessoa. Feche os olhos um instante e imagine isso. Imagine agora você que deseja dar o perdão, mas você tem que conviver com a serpente que mordeu você. Por isso que não é uma atitude fácil. É uma atitude que envolve a nossa questão afetiva, ela envolve as pessoas que nós amamos, ela envolve o meio que nós vivemos, ela envolve as direções que nós vamos tomando na nossa vida, ela envolve todas as situações da nossa vida. E ela também nos impede de chegar no caminho da salvação, nos impede de viver a salvação. A falta do perdão. Pedir perdão a Deus é fácil, mas conceder o perdão aos outros, na maioria das vezes, é difícil. E agimos como servo mau, que foi perdoado no muito que devia, e não soube perdoar o seu pouco que lhe era devido. Mateus 18, capítulo 18, versículos 23 a 35. Sempre falar para Deus: me perdoa, Deus, eu fiz isso, me perdoa, Deus, que eu fiz aquilo. Mas quando o meu irmão tem uma atitude nociva comigo, eu não consigo perdoar. Perdoar de coração deveria nos levar a esquecer toda a injustiça sofrida, mas nem sempre conseguimos. E nem sempre voltamos a um relacionamento normal com a pessoa perdoada. Isso não deve nos impedir, à luz do Espírito Santo, exercitar e aprimorar o perdão. É um exercício. Nos escritos da Eliette, ela costuma dizer que eu preciso libertar o irmão que está preso, porque eu prendo aquele irmão na minha falta de perdão. Eu prendo a pessoa que eu amo por falta de perdão, porque eu fico fazendo nela um ciclo que vai destruindo aquela vida. Por isso é exercitar, é aprimorar, é dizer assim: Senhor, isso não pode me fazer mal nem para mim e nem para aquela serpente que me mordeu. Por que serpente? Porque todas as vezes que eu lembro daquela situação, eu quero sair para bem longe, correr daquela situação. A dor daquela mordida. Fecha os olhos e pede a Deus a libertação dessa dor.
Fala para o Espírito Santo: eu preciso, Espírito Santo, me libertar da dor que foi causada em mim através daquela mordida. E que me trouxe feridas que eu preciso libertar para constituir a minha família, para abrir a minha família. Esse diálogo que eu tenho agora com Deus, quão difícil é eu perdoar. Por isso nós devemos ir no ato da vontade, usar o nosso entendimento, a nossa memória e ir lá na vontade para compreender essa questão do perdão. Trazer a memória e dizer: isso não me causa mais o mal. Pois nem sempre, na maioria das vezes, um ato de vontade pode eliminar uma lembrança. Vamos fazer o sinal da cruz assim. A dor que ficou em nós, a lembrança que ficou no nosso pensamento. No diálogo com Pedro, nosso Senhor nos ensina que devemos perdoar sempre sem limites. Mateus, capítulo 18, 21 a 22. Negar o perdão nos leva a um ato de injustiça com Deus, conosco e com os irmãos. Por quê? Porque o ato que eu estou causando da falta de perdão, ela contamina o espaço que eu estou vivendo. As pessoas que eu estou no meio delas, as atitudes. E quantas vezes, pela falta de perdão, nos tornamos pessoas amargas, pessoas difíceis, de um comportamento difícil. Um dia eu estava conversando com a menina, então ela trabalha em um movimento da vida dela que precisa da imagem dela. A imagem corporal. Porque hoje as pessoas também trabalham a imagem corporal. E quando eu estava conversando com ela, eu disse para ela assim: esse tipo de atitude que você está tendo vai te prejudicar. Porque ela levava o problema afetivo dela, do lar dela, para o trabalho. E ali ela constituía caras e bocas daquela situação, tratava as outras pessoas mal. E as pessoas ficavam por entender por que ela estava naquele comportamento. Falta do perdão. Ela ia agitada, porque a falta do perdão nos agita também. Nós trabalhamos agitados, com a cara fechada, porque está doendo em nós a picada da serpente. E nós não conseguimos transmitir aquilo para o outro e transmitimos mal. Então nós devemos pegar as partilheiras da nossa vida e organizar. Fecha os olhos e fala isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a organizar as partilheiras da minha vida. Me ajuda a organizar as coisas dentro de mim. Porque aquele mal que aquela pessoa causou em mim, isso está saindo para fora. O meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas realidades. Eu não sou isso. Eu não sou o mal. Eu não desejo ser o mal. Eu não preciso ser o mal. Eu não quero ser o mal na vida de ninguém. E às vezes nós chegamos nos nossos ambientes onde necessitamos de dar um sorriso, de expansão da nossa graça. Nós estamos ali presos. Vamos pedir ao Espírito Santo. Repousa, Espírito Santo, sobre nós. Entre nós, Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito
Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Nós devemos rezar muito pelos casais, principalmente na vida financeira. E quantas vezes a vida financeira traz essa falta de perdão? Quantos casamentos são dissolvidos? Quantas brigas acontecem por questões financeiras? Nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus a coragem que devemos viver, essa graça de Deus do perdão. Pessoas que estão agora presas em opressões, depressões, angústias, visões nocivas, porque estão em brigas infinitas por questão de heranças, por questões de partilhas, por questões da falta de amor e principalmente do perdão. Eu me sentir lesado em tudo aquilo que aconteceu comigo. Fecha os olhos e pede para o Espírito Santo. Pede ao Espírito Santo a libertação sobre essas lesões, que é a serpente que está ali, ó, furando o seu calcanhar. Ele canta lá mahari, canta lá baixeira, canta lá mahari, canta. Fala, me liberta, Senhor, dessas questões que estão prendendo a minha vida, que estão prendendo a minha vontade. Eu quero deixar esse passarinho ser livre hoje das minhas garras, dessas garras que sou eu. Pede ao Espírito Santo. Eu quero fazer o outro livre pelo poder da graça de Deus. Eu não quero segurar essas pessoas dentro do meu coração, nem essas situações, porque elas não vão me levar a lugar nenhum. Não tem como eu voltar, não tem como, a não ser seguir. Vamos fazer um propósito com o Espírito Santo. Eu quero seguir para frente, Espírito Santo. Eu quero andar para frente, eu quero uma nova vida. Eu quero uma direção hoje pela ação do Espírito Santo. Perdoar não é fácil. Perdoar aquele irmão, aquela irmã que te lesou, que deixou sinais, que deixou marcas na sua vida. O Espírito Santo está falando aqui para pais que perderam seus filhos em acidentes. Perdoa aquela pessoa que causou isso e liberta a sua vida. Coisas que aconteceram em hospitais, situações na nossa vida que precisam de perdão. Peça ao Senhor, eu quero me fazer livre e quero que essa pessoa seja livre do chamado dela. Pessoas que não perdoam os pais. Hoje, pelo poder do sangue de Jesus aqui proclamado, eu quero pedir pela intercessão da Virgem Maria, para que o poder de Deus possa ir no nosso coração e nos libertar dessas pressões, dessas situações. Fala para Deus, eu quero ser livre, Senhor. Sabe por que a vida da gente não caminha para frente? Por que não encontramos o grande amor da nossa vida? Porque não fazemos obras maiores? Porque estamos presos, paralisados nessa falta de perdão. Vamos pedir a graça de Deus para a nossa salvação. A exigência do Evangelho, a exigência de Jesus crucificado, ressuscitado,
para nós é a exigência do perdão. Até nos chamar Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É isso que o Senhor está dizendo para nós. Se me amas, larga isso para lá. Tu repousar, Espírito Santo repousar, Espírito Santo repousar, Espírito Santo repousar, traz unção a nós, Espírito Santo repousar, vem curar nossos corações, Espírito Santo repousa sobre uma outra questão do perdão. Nós que vivemos queixando do outro. Vamos fazer o sinal da cruz na nossa boca. Não é falando do outro que nós vamos aliviar aquilo que é a dor. É a gente tomar uma atitude de mudança de vida. Aliás, eu costumo dizer que o que muda a nossa vida é quando nós caminhamos lado a lado com Jesus. Aí vai mudando. Porque ele vai nos dando a condição de caminhar num trilho. Mas essa falação que temos uns dos outros, essas queixas, essas situações que vão falando assim, porque o irmão fez isso, porque fez aquilo outro, isso não leva a gente a lugar nenhum. Dizer a verdade é uma coisa, dar uma opinião é outra, mas ficar aí queixando toda a vida do irmão. Ele não fez, ele não faz, ele não sei o que, isso é falta de perdão. Quantas vezes nós desgastamos o nosso tempo a falar os defeitos uns dos outros? Nós precisamos olhar para dentro de nós. Fecha os olhos e olha para dentro. Sabe quem vai solucionar esse problema? É Jesus. Sabe quem vai fazer isso mudar na sua vida? É Jesus. Sabe o que vai acontecer quando você disser assim: chega, a partir de hoje eu não caminho com esse negócio comigo, eu não quero caminhar com isso mais. Pessoas que convivem há anos a fio e que praticam a maldade silenciosa, a agressão passiva com o seu companheiro, com a sua companheira, por falta de perdão. Caminha o tempo todo com aquela pessoa e não dá o perdão para ela. Fica mastigando o mal dentro dela. Pede ao Espírito Santo hoje: me liberta, Espírito Santo, desse lado maligno que está dentro de mim. Porque a partir de hoje eu não quero ser serpente mais. Eu quero ser na vida do meu irmão luz. Eu quero ser luz na vida do meu irmão, da minha irmã. Exercitar o perdão. Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo, repousa.
Beth lembrou no vídeo dela matinal, confissão. Não carregue isso mais com você. Procura o padre, confessa e diz assim para Jesus: eu não carrego isso mais comigo. Não quero, não desejo. Isso pode influenciar em tudo em mim. Em tudo. Não carrego. Eu dou o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos repetir isso. Eu dou o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela dor da mordida da serpente. Vamos pensar nisso essa semana inteira. E eu quero pedir uma graça para o Espírito Santo e para Jesus crucificado. Que a gente passe essa semana pensando: se Jesus, nosso Senhor, perdoou na cruz, quem somos nós de não perdoar aquele que nos ofendeu? Amém?